Eletrização. O que é eletricidade? Eletricidade é fluxo de elétrons de um ponto A até o ponto B. Existem materiais que eles permitem a passagem de corrente elétrica. Nós dizemos que são materiais de constante de elétrica baixa. Ou materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica, ou seja, tem constante de elétrica alta. De elétrica, bem a grosso modo, seria dizer a capacidade de um corpo de permitir um fluxo de elétrons em sua superfície. Por que isso? Todos os corpos têm elétrons, concorda comigo? Mas nem todos os materiais eles têm elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons que podem mudar de posição. Metais, eles têm essa característica. O metal é como se fosse que nem um bloquinho de Lego, a estrutura deles. Um vai se montando no outro. Quando você olha de longe, você vê uma estrutura bem forte. Mas, da mesma forma, se você chegar perto com força suficiente, você consegue arrancar pedacinho por pedacinho da minha parede de Lego, né? Os elétrons, a parte metálica é isso daí. E o ponto com que eles se ligam vão ser os nossos elétrons. Os metais têm a característica que se tu mudar uma série de condições, tu consegue mudar o fluxo de elétrons deles. Outros materiais como madeira, plástico, eles não têm essas características, porque os elétrons eles seguem órbitas extremamente definidas. Então, se existe algum material com essa capacidade de doar elétrons, de perder elétrons, ou pelo menos de os elétrons ficarem correndo perante ele, ficando mudando de posição, eu tenho um material que permite a passagem de corrente elétrica. Isso é o básico. Tudo bem aqui? Então, a eletricidade vai ser fluxo de elétrons. Vamos lembrar aqui, primeiro, uma coisa bem simples. Atração e repulsão. O que é atração? Lembra do Justin Bieber. Vamos lá. É atração ou repulsão que ocorre? Repulsão. Beleza. Em física, nós relacionamos as cargas como se fossem ímãs, tudo bem? Essas cargas vão ter partículas positivas ou negativas. Pode ser neutras também, mas vamos colocar a princípio elas têm cargas partículas positivas e negativas. Se eu colocar duas cargas que são positivas e negativas, ou seja, mesmo polo, eles vão se repelir. E se forem polos contrários, vão se atrair. Mas o chique dessa história, Gabriela, não é isso. O chique é que quando você coloca ela para atração e repulsão, essa análise é uma análise vetorial. Você entende o que significa isso? Vetorial, se for no mesmo sentido... Vamos lá, vamos escrever isso daqui. Vetorial, se for no mesmo sentido, análise de vetores. Muito bem, análise de vetores. Se for no mesmo sentido, eu tenho vetor 1, tenho vetor 2. Qual vai ser o vetor resultante? Rapidinho aqui para essa aula para ela também. Essa parte de vetores vai ser fundamental, porque toda a aplicação de fórmula, tudinho, é só matemática de quarta série, tá bom? Mas a interpretação é toda vetorial. O que significa isso? Que quando tu desenhares as forças que existem dentro de um campo elétrico, dentro de uma força elétrica, dentro do que ele pedir, é sempre uma análise de vetores que cai nesses casos. No mesmo sentido, vetor resultante vai ser o quê? V1 mais V2. Se eu tiver em sentidos opostos, eu tenho vetor 1, sentido contrário, vetor 2. Vetor resultante vai ser o quê? Gabriela? E assim? Eu vou ter que... Tem um no meio, né? E aí tem o resultante que vai ser esse daqui da... Desculpa, vertical. Muito bem, perfeito. Mas fala mais simples. Fala assim, Henrique, Pitágoras. Pitágoras. Obrigado. Vai ficar como esse daqui? Vetor resultante ao quadrado vai ser vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado. Tem mais dois casos, que são chamados de vetores de ângulo de 60 graus, de vetores isósceles. Mas vamos fazer suspense, tá? Depois a gente fala sobre eles. Então, isso que é importante colocar, eu vou ter forças de atração e repulsão dentro de uma carga elétrica. E essa carga elétrica, a gente vai ser sempre relacionada a uma dada partícula. Uma partícula, vamos imaginar, tem carga Q. E eu tenho outra partícula, e ela tem carga 3Q. Antes de elas serem tocadas. Aí eu vou pegar essas duas partículas e tocar uma com a outra. Puff! Quando eu toco as partículas, elas mudam a carga. Entendido? Elas mudam a carga no sentido de se equilibrar. Vamos lá, entendeu? Eu tenho carga Q. Aí tu tem carga 3Q. Se eu toco em ti,
vai acontecer um negócio diferente com a gente. Nós vamos ter a mesma partícula, não? Nós vamos ter a mesma carga. Mas sabe se Ah, por vai quê? equilibrar? É porque equilibra-se o número de elétrons de uma partícula no outro. É como se fosse transferência de calor. É equilíbrio, mas só que ao contrário de calor, é um cálculo simples. Como é que isso vai ficar? É sempre a média aritmética das cargas. Repita, Gabriela, por favor. Média aritmética das cargas. Então, após o contato, antes do contato, após o contato, essa variação sempre vai ser o quê? Média aritmética das cargas. Vai ficar como? Essa nova carga eu vou chamar de carga linha. Vai ser carga 1 mais 3Q dividido por 2. 2. Vai dar quanto isso daqui? Portanto, após o contato vai valer quanto? Esse cálculo besta, meninas, ele vai ser muito importante depois para a gente entender os outros cálculos, tá bom?